Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Acharam? Foi escrito: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, sentando-se, os ensinava. Os escribas, fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio lado adulterado. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como se insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Fecha os olhos. Agradeço por essa boa palavra, seja ela de aceitação, uma palavra de eternidade, que tenhamos o mesmo encontro com o Senhor Jesus, como essa mulher também teve, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Assim seja. Aonde Jesus estava? Jesus estava orando. Sabia disso? Estava lá no Monte das Oliveiras orando. Todos os princípios da nossa vida começam por meio de oração. Quando você entende isso, amado, as coisas mudam na sua vida. Você vai dizer igual como Mateus 6, a partir do versículo 10, que diz assim: olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando oramos, a gente começa a colocar a total vontade de Deus. Oliveira te lembra de unção. Oração lembra de unção. Você crê nisso? Isaías 10:27 diz que a unção que despedaça todo jugo. Então quando oramos, é despedaçar de nós todo jugo. E Jesus estava orando, se preparando para mais um dia. Porque o objetivo de Jesus sempre foi salvar pessoas. Você crê? Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus desceu para o templo. Não sabemos o período de oração. Talvez eu diga para você: quanto tempo você tem que orar? O que a Bíblia diz? Orar sem cessar. Assim diz 1 Tessalonicenses 5:17: orar sem cessar. Então devemos orar sem cessar. E aí a unção vem, porque a unção despedaça o jugo em Deus, tira de nós toda a carga que está pesada. E aí quando ele chega para o templo, ele assenta e começa a ensinar as pessoas. Hoje até falei de manhã a respeito de sentar no templo, que é igualar as pessoas. Jesus tinha um propósito. E de repente ali no meio daquela coisa existia um grupo chamado fariseus, Parushi, ou Parash, significa separados, mas santos. Eram homens que temiam voltar para o cativeiro do exílio por causa do pecado. Israel foi para o cativeiro por causa do pecado do povo, porque o povo ia pecando, desobedecendo a Deus, e Deus disse: olha, no momento que vocês desobedecerem, eu vou corrigir vocês. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então não importa se Deus bateu uma vara em você. Amém? Amém.
A vara de Deus ela é boa, ela marca marcas de amor. Amém? Ela bate dentro do seu espírito e te cura. Por que vara? Porque vara na Bíblia fala de conselho, sabia? Conselho. Então Deus te dá conselho que te marcam e que criam dentro de você estruturas espirituais renovadas. Jesus estava dizendo sobre o reino, dizendo, ó, a lei de Moisés diz, ouve o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso único Deus. Aí você amará com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E semelhante a esse, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Aquela palavra foi muito forte. Porque os fariseus queriam realmente, os mestres da lei, os escribas que chamam, os sofirins, os que escrevem a lei, os que estudavam minuciosamente para poder saber os detalhes, para poderem com isso ter as suas minúcias. O que eles estavam querendo fazer? Eles desejavam, porque Jesus batia tudo aquilo, porque Jesus chegava com uma essência. E de repente, eles flagraram uma mulher que estava em adultério. É o sexto mandamento, adultério, não adulterarás. Isso é tão pesado, sabe por quê? Porque é uma quebra de aliança, uma quebra de unidade. É uma infidelidade. Deus não é infiel, amém, amados? Amém. Deus nunca é infiel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,13 que diz, se nós nos tornarmos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então quando casamos com Deus, unimos com Deus, ele sempre continua fiel. E aquela mensagem doeu ao ouvido deles, porque batia exatamente contra aquilo tudo que eles não tinham. E eles falavam, esse Jesus não pode ser, ele está muito esquisito, isso está errado. Tem um senso de justiça, tem um senso da coisa correta. Isso se chama no hebraico kavaná. Qual a intenção correta do seu coração? Para que aquilo foi colocado? Lembra que Davi disse, Senhor, vê se há em mim caminho mau e me guie pelo caminho da eterno. Senhor, vê se há em mim caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Porque ele sabia que o coração dele nunca poderia ter uma intenção, porque Deus ia prescrutar no mais profundo. E quando eles acharam aquela mulher, na lei que Moisés diz, flagrou, tem testemunha, joga pedra. Eles disseram, e agora, o que vamos fazer? Vamos levar para Jesus. Jesus tem uma conversa tal de amor, de misericórdia, de perdão, de cuidado, de preocupar, de dar oportunidades. E trouxe a mulher e disse assim, Jesus, está vendo essa mulher? Esta mulher aqui, como diz Moisés, o grande profeta, porque tu falas que também é profeta igual a ele. 18 diz que ele falou que vai levantar um semelhante a ele, que nós devemos ouvir e obedecer. Tu estás dizendo isso? Então o que você está dizendo? Ele disse que nós devemos adulterar, porque essa palavra aqui diz que quando alguém adultera, tem que jogar pedra, tem que matar e tirar o mal do nosso meio. Diz que Jesus, por alguma coisa tão estranha, ficou abaixado, com o dedinho, sem responder nada. A pergunta é, por que Jesus não quer responder perguntas estúpidas? Você sabe me responder? Aí de repente, aqui deixa claro que havia uma intenção errada no coração deles. Eles queriam tentar Jesus. Lembra exatamente quando Jesus, 40 dias e 40 noites ali no deserto, com a aguinha dele, ele teve fome. Apareceu Satanás e começou a dizer para ele, se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras aqui transformar em pães. De repente Jesus disse, não só de pão verá o homem, mas de todo palavra que sai da boca. Pegou ele pelo braço, imagina, olha a ousadia do diabo. Pegou Jesus pelo braço, levou ele no mais alto, numa torre tão grande, e disse assim, está escrito, lança daqui, que dará ordem teu espírito para que os anjos venham, que não tropecem nas mãos. Lembra o que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que naquele momento eles queriam que Jesus respondesse.
que Jesus falasse, que Jesus desse uma interpretação que aos olhos dele, para que pudesse de alguma maneira dizer: Jesus está errado. Você acha que Jesus está errado? Amém? Vocês acham? Não. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E agora, a existência deles, eu quero que você responda: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Interessante, amado. Diga: revelação. Revelação é como se você estivesse um véu no rosto e este véu fosse retirado. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo propõe com isso. O objetivo do diabo é que você não veja poderosamente a mensagem do Senhor, que não veja Jesus. Além, naquela instante, dava toda a autoridade, todo o poder para poder executar. Mas de repente, naquele instante, não existia verdadeira revelação. Por que instigar o mal no nosso meio? Por que instigar o mal no nosso meio? Porque Deus falou. Concordam? Não é isso que diz? Qualquer texto na Bíblia diz assim, Salmo 5:4, Tu és Deus, e contigo não habitará, o Senhor não tem prazer nem iniquidade, nem contigo habitará o mal. Com Deus eu habito o mal, habita. Ele tem prazer? Não. A intenção era muito boa. Contudo, queria que Jesus realmente executasse uma sentença. E de repente, Jesus levanta, olhando para cada um deles com as pedras nas mãos, os homens, os anciões, os barbudos, os cãs brancas, com todos os jovens assim, espelhando, olhando para todos eles. Todos estavam com a pedra esperando, porque aqueles que tinham vindo, e os fariseus e os doutores estavam ali. Vai se cumprir. Agora ele vai ter jeito de se escapar. Você entende o que eu estou dizendo? Aí Jesus disse, levantou. Não sabemos o que Jesus escreveu no chão. Escreveu no pó. Você sabe que a lei de Deus foi escrita com o dedo de Deus? Você sabia que o homem foi feito do pó da terra? Sabia que a lei do que eles estavam falando, talvez Jesus estava apagando aquela lei no coração deles? Às vezes a mão de Deus, o dedo de Deus é chegado, porque precisa ser retirado, o reino de Deus é chegado. Jesus levanta e diz assim: quem de vocês aqui não tiver pecado, seja o primeiro que atira, primeiro. Ele voltou. Diz, nossa condição diante de Deus. Diga assim comigo, nossa condição diante de Deus. É tão pequena. É tão pequena. Assim que diz Salmo 53, assim, diz assim: o Senhor lá do céu está olhando aqui para baixo, para ver se há alguém que entende, que busca. Você acha que Deus está brincando com essa palavra? Eclesiastes 7:20, na verdade, não há justo que faça bem no capete. Acertamos e erramos. Amém. Amém. Romanos 3:23, que todos os pecados são destituídos da glória de Deus. Todos! Não é todos? Quem não teve pecado diz? Jesus disse. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nos tornasse justiça de Deus. Todo mundo não tem conceito do que é justiça bíblica. Justiça bíblica não é justiça humana. Justiça bíblica, quando você pede justiça para alguém, você está pedindo salvação, sabia? Eita glória. Sabia? Eita glória. Ou você não sabia?
Justiça de Deus é salvação. Não é juízo. Olha a diferença. É do trono. Entenderam? Ele te tornou justiça de Deus. Ele te deu espada, ele te deu martelo de certeza, entende? Olha que interessante. Ele tornou justiça. Esse é o sentido de justiça na Bíblia. Salvação. A palavra Teshadach no hebraico significa salvação, misericórdia e graça. É a palavra para dar correto. O homem está fora, Deus coloca ele no lugar certinho. Por isso que diz a Bíblia que ele endireitou para poder apontar. Vocês estão tudo caído. Entende? Todos caídos. E Diana vai dizer, quem não tiver. Você imagina, dentro dele estava assim, ó. Quem não tiver, tira primeiro. E voltou, vocês estão caídos. Ninguém se diz? Matou os de Oséias. Cometei isso porque vós estáis caídos pelos seus pecados. Sabe o que é caído no hebraico, Nefesh? Nefelete significa caído entre os mortos. Lembra que Efésios 2:1 diz, ele multiplicou vós quando estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês estavam no necrotério. E por causa da graça de Jesus, nós somos salvos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças não sabiam que cumpriu a palavra. Romanos 10:4. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O sistema da lei, que não podia salvar ninguém, faz o homem reconhecer: eu não posso ser bom, eu não posso ser justo, eu não tenho condições disso, porque toda vez que eu tentar ser assim, eu vou dar problema. O que a Bíblia diz? Não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio para que não te destrua a ti mesmo. Por que Jesus? Por que essa inspiração tão forte veio no coração de Salomão? Porque Salomão era um homem perfeito que tinha sabedoria, que vinha do céu. E ele disse assim: não seja assim, porque o seu desequilíbrio vai te destruir. E quando ele caiu aqui, a graça chegou. A graça chegou para quem está caído. Eu não sei se a mulher estava chorando, mas eu sei que a mulher estava apavorada. E ela era consciente que ela merecia o que estava acontecendo com ela. Que ela falhou, errou. Entende essa noite? Talvez nós que estamos aqui nessa noite, às vezes achamos que não, que somos alguma coisa. Lembra o que Gálatas 6:2 diz? Engane-se a si mesmo, se você achar que é alguma coisa. É pecado. Glória. É do trono, é filho. Somos nós, amado. Se eu achar que sou alguma coisa, eu estou. Sabe o que acontece? Jesus levanta e pergunta: onde estão os que te condenam? Jesus disse uma coisa assim linda em Lucas 6:37. Não condeneis e não será condenado. Não julgueis, não será julgados. Soltar-vos-ão. Por causa do critério de peso. Critério de peso. Existe critério de peso. Todas as nossas palavras e tudo, nós daremos conta de tudo. Todos os nossos atos, em pensamentos e forma, que Deus ele escreve. Tem um livro lá na eternidade, escrevido todos os atos dos homens. Do que a gente chama de Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, dia do perdão, diz assim que eles temem, porque os dois livros são tirados. O livro da vida e o livro dos atos. Eles são abertos para ser. Por isso que o judeu nesses dias desespera. Hoje a gente não pode, tem o sangue de Jesus que nos lava por completo. Amém. Aí Jesus falou: quem te condena? Cadê os seus acusadores? Aí Jesus disse assim: ela olhou e falou: não está ninguém aqui.
pessoas, envenenando essas pessoas com droga. Pense o estrupador que fez barbaridades. Pense um feiticeiro que destruiu, acabou e matou pessoas. Pense no político. Sério. Pense no político. Quando usam de mentiras, plataformas erradas. Pense nisso. Pense com um vizinho que brigou com você. Pense no patrão que te decepcionou, que injustamente te mandou embora. Nós temos direito, sabia? Os tetas são direitos nossos, mas também existe um direito de você entrar no nível maior com ele. Lembra de Jesus nas bem-aventuranças, Mateus 5:7? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. 3, versículo 23, 2:23 de Tiago diz assim, que a misericórdia também sobre o. E agora? Quando Jeremias, coitado de Jeremias chegou, ele olhava para o povo que estava pecando com Deus, estava seguindo a Baal, a rainha do céu, estava fazendo toda coisa errada. E o povo, a voz de Deus chegou assim e falou assim: eu vou acabar com essa cidade. Eu vou destruí-la. Aí ele começou a pedir a Deus, e agora? O Senhor vai nos poupar? Lamentações 3, 21, 22. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas dos seus consumidos. Porque essas misericórdias não têm fim. Sabe o que é misericórdia no hebraico? Não vou falar no latim, não, no hebraico. Cadê os ventres maternos? Glória a Deus, aleluia. Cadê as mães? Eu não quero fazer essa pergunta não, mas você um dia teve uma criança dentro do ventre, abortou, e teve um aborto natural, sentiu dor. Misericórdia é quando Deus vê os abortos de pessoas que estão aqui dentro, que precisam ser geradas. Tem como uma mãe esquecer do filho que está amamentando ou que cria? Mães, o pai às vezes fica feliz de ver, mas as mães sabem o que eu estou dizendo. Você vê aquela criança pequena, indefesa, e tira ela para fora. Se alegra porque 9 meses ali. Aí você está com ela, lamenta o calor, observa todos os dias os atos, as coisas. Um dia aquela criança cresce, desencaminha um caminho e vira um bandido. Marginal. Aquela criança inocente, aquela criança que nasceu. E por alguma razão, eu e você dizemos: estrupador morra, adúltero morra, traficante morra. Por que você se merece? Esquecemos que um dia nasceu de um ventre que amou, que gerou, cuidou, protegeu. E quando Jesus olhou para aquilo, Jesus não podia conceber aos homens aquilo que a própria palavra
estava dizendo para fazer com Ele. Jesus é a resposta para todos nós. Jesus é a razão de estarmos aqui. A razão de todos os dias olharmos para alguém se converter, para alguém deixar essa vida, para alguém que vai ter um destino terrível, que é a morte. Mas se a gente chegar com essa pessoa, até com a intenção mais errada, com a intenção da nossa superioridade espiritual, Ele pode salvar. Muitas pessoas dizem: sou espiritual, eu vou levar vidas. Eu sou santo, eu vou ganhar vidas. Não é essa a razão. Nós vamos ganhar vidas porque senão nós vamos morrer. Não é para provar ninguém nada. Jesus não precisa provar, não. Jesus precisa amar as pessoas. Sem amor nós nunca conseguiremos salvar pessoas. É verdade, Deus. E Jesus disse: eu também não te condeno, mas eu te digo, vai, não peques mais. Aleluia. Te aconteça coisa pior. O que eu quero essa noite falar com isso e pedir ao Senhor que, independente do que seja, eu e você amemos pessoas, trazendo das piores. Talvez a gente fique envergonhado porque a gente está às vezes limpo, bem vestido, barba feita, cabelo, as irmãs com seus penteados, pintura, perfumado. Às vezes vai passar na rua e vai olhar alguém e com alguma coisa estranha vai dizer: vai atrás. Vai ter um mendigo, vai ter um bembum, vai ter alguém. E você vai dizer: não pode ser Deus, não. Talvez a pior pessoa que você tem perto de sua casa, seu vizinho, que for, Deus falou: é essa. Nem afeição e nem sentimento eu tenho com ela. O desafio é esse, porque ela assusta com a gente, porque nós somos crentes, nós somos espirituais. Ela tem medo porque ela sabe que se eu pegar, por alguma razão eu vou olhar com elas não com os olhos de Jesus e não com o amor de Jesus. Ela fica aterrorizada, que talvez igual uma reunião dessa não sabe o que pode acontecer com ela. Uma exposição de demônios, uma exposição de humilhação. Jesus. É a exposição de amor de Jesus. Fecha os olhos. Encoraje-nos, Senhor, no precioso nome de Jesus, a amar pessoas. Gere em nós misericórdia, gere em nós vida espiritual. Que essas intenções sejam erradas, que o Senhor transforme ela em bênção. Queremos, ó Deus, trazer essas vidas à Tua presença. Se ela é um assassino, a lei fala: não matarás, ela tem que chegar em Cristo para ser salva. Se ela é uma adulta, tem que chegar em Cristo, porque diz: não adulterarás. Se é um idoso, chega em Cristo para conhecer como o único Deus e vida eterna. Se for mentiroso, pare de mentir e entre na verdade de Cristo. O que for de pecado com essência, nos ajude a conduzir. Nos faça ser com unção, para a gente poder chegar nos seus pés e dizer: Jesus, aqui está um pecador que precisa, que ele ama o Senhor, que não acredita que tem chance, mas o Senhor pode dizer que o Senhor não o condena e dá a ele uma nova, para se tornar nova criatura, para ter um nome escrito no livro da vida, para encontrar a felicidade, a paz e ir para a eternidade. É a razão de estarmos aqui, isso.
de ter o Senhor em nossa vida, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor perdoou os nossos pecados. Porque sem o Senhor, sem o seu sangue, sem o seu amor, nós não chegaremos a algum lugar. Muitos aqui podem estar vazios, tristes, rancorosos, desesperados, tentando buscar respostas em tantas coisas fúteis, vaidosas, que não preenche, que se sente vazio. Hoje imploramos que o Espírito Santo do Senhor vá em cada vida. Aquele que um dia andou no seu caminho, que está desviado, hoje é o dia dele voltar. Hoje é o dia dele voltar para a casa do Pai, ele ser vestido novamente com honra, com glória, não sentir que está só, não sentir que está vazio. Aquele que está perdido, que busca a resposta em tantas coisas, é o momento desta noite de ter um encontro contigo. Oramos para que o teu Espírito Santo chegue no coração de todos. E quem, ó Deus, está nessa condição, ó Espírito Santo, toque para que seja salvo, que sinta que é amado pelo Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, que o Senhor sofreu todas as dores, fraquezas por causa destes que estão aqui, começando de mim, que sou, ó Deus, ó Pai, como diz o apóstolo Paulo, dos maiores pecadores, para poder, ó Deus, nessa condição, separando para ti a minha vida. Quero pedir, invada agora aqueles que não te conhecem. Você que está agora, que veio aqui pela primeira vez e sente no seu coração um sentimento